Oi, amigos, beleza? Continuando então nossa série de vídeos de eletrodinâmica, agora a gente vai estudar um pouco sobre a resistência elétrica. O que é isso? Lembra que a gente estudou sobre a corrente elétrica? Então a corrente elétrica era um movimento ordenado de cargas. Agora a resistência elétrica vai ter a ver com a corrente de um certo modo. Presta atenção. Ela é a medida da dificuldade de passar a corrente elétrica. Então, toda vez que eu medir a dificuldade, eu estou medindo a resistência elétrica, tá? Então, não é igual, não é sempre a mesma facilidade que a corrente encontra para passar por diferentes materiais. Quanto maior for a resistência apresentada àquele movimento de cargas, menor será a corrente elétrica. Então, quanto mais resistência eu tenho, menos corrente elétrica. Beleza? Por que isso acontece? Aqui eu tenho um material, e esse material ele é composto de átomos, e esses átomos têm o quê? Eles têm prótons e nêutrons no núcleo, que são fixos, e eles têm os elétrons, que se for um bom condutor, esses elétrons estão livres para se movimentar. Mas eles não têm uma liberdade absoluta. O material ele apresenta alguma resistência para esse movimento, certo? Então, ó, ele tem aqui o próprio material, que são os prótons e os nêutrons, os núcleos, e eu vou colocar uma diferença de potencial aqui para os elétrons começarem a se movimentar. Só que os elétrons, eles vão se chocar no próprio material. Então, eles vão tentar se movimentar, mas à medida que eles vão tentando se movimentar, olha o que vai acontecendo. Eles vão encontrando uma resistência. Às vezes a resistência é maior, às vezes a resistência é menor, mas os elétrons vão ser submetidos a diversos choques. E quando uma coisa começa a se chocar com a outra, tem o quê? Atrito. E então, eu vou ter uma liberação de energia térmica aqui. Essa resistência ela vai aquecer. Então, quando eu passo com a corrente elétrica, por causa dessa resistência, eles vão ter vários choques. Quanto mais choques tiver, mais vai aquecer. E aí eu vou ter uma conversão dessa energia elétrica em energia térmica, em calor. Vai dissipar a energia ali para o ambiente. A gente já falou um pouco sobre esse efeito da corrente elétrica. Como que ele chama? Efeito Joule. A corrente elétrica, ela mediu o número de cargas que passavam por segundo, ou seja, os amperes. Coulomb por segundo são os amperes. A resistência elétrica, no SI, ela vai ser medida em ohms. Esse ohm é uma letrinha grega, que escreve desse jeito, ó, parece uma ferradurinha. Tá? Vou escrever aqui embaixo, ó, ohm. Escreve desse jeito aqui. Vai ser importante você lembrar esse nome. Então, resistência elétrica medida em ohms. Ela é a dificuldade para passar a corrente elétrica. Eu tenho um aparelho que ele pode servir para oferecer bastante resistência. É um resistor. Ele pode ser representado desse jeito, é o que a gente vai mais ver o tempo inteiro. Né? Um tracinho é o fio, chega, tem um resistor, continua o fio. Ou então pode ser um retângulozinho. Geralmente eu vou usar esse aqui, tá? Quase sempre. Esse aparelho é feito para aquecer. Então, qual qual aparelho elétrico no seu dia a dia que você usa para aquecer? Bom, pode ser um forno elétrico. O forno elétrico ele é feito exclusivamente para aquecer. Então tá aqui, ó, primeiro exemplo que usa um resistor, forno elétrico. Outro, a chapinha. A chapinha de passar no cabelo, que a mulher passa no cabelo, ela é feita só para aquecer. Então a chapinha também é um instrumento que usa um resistor, que ele apresenta uma resistência e acontece nele o efeito Joule. Outro aparelho que é feito só para aquecer, ferro de passar roupa. Então o ferro de passar roupa é só para aquecer que ele serve. E aí ele aquece e você passa a roupa, né? Então vou pôr aqui, ferro de passar. Tá? Eu posso usar também, e aí, em circuitos, para regular a corrente que passa por determinado trecho do circuito. Depois a gente vai ver isso melhor, tá? Então, para que
ele vai ser usado, o resistor, ou para aquecer, para usar alguma coisa que o aquecimento ajuda, ou para regular a corrente, porque quanto mais resistência, menos corrente. Quando você ouvir falar de resistência equivalente, é uma resistência que equivale a todas as outras, certo? Ela é o resultado de todas as outras juntas. Equi é igual, valente equivale o mesmo tanto. Então eu posso substituir todas aquelas por uma resistência equivalente, tá? Vou colocar aqui então, resistência equivalente é o resultado de todas as resistências, tá bom? Por essa aula era isso. Depois a gente vai estudar e entrar em leis de Ohm. Não perca, é muito importante. As duas leis de Ohm estudam bastante sobre a resistência em um circuito elétrico. Não perca esses próximos vídeos. Espero ter te ajudado aí. Tudo de bom.